Bom dia, meus queridos alunos do nosso curso intensivo de Teologia. Estamos aqui dando início a mais uma aula, agora tratando dos dois livros de Samuel, 1º e 2º Samuel. Hoje nós queremos falar sobre o propósito do livro. Na Bíblia hebraica, os livros de Samuel, Josué, Juízes e Reis pertencem à seção dos primeiros profetas. Os livros de Samuel foram vistos principalmente como livros proféticos e não como livros históricos. Eles contêm muito material histórico de primeira classe, sem dúvida nenhuma. Porém, não foi seu propósito dar um quadro científico de uma época passada, nem também servir aos fins da arqueologia. Mas o grande propósito do livro de Samuel era edificar o povo hebreu. Portanto, Samuel é literatura devocional. Seu autor é um profeta ou pregador que usa por base o passado, por meio do qual dá aos seus contemporâneos uma luz sobre o presente, além de consolo, exortação e admoestação. Vamos falar um pouco sobre o profeta Samuel. Quem foi este homem? Ele foi o último juiz, o primeiro profeta e o fundador da monarquia em Israel. Um homem de vida correta, irrepreensível, notabilizou-se também por ter fundado uma escola de profetas, o que nós entenderíamos hoje por um seminário teológico. Você poderia perguntar, mas Moisés não foi o primeiro profeta? De certa maneira, sim. Mas Samuel, ele é encontrado na Bíblia como sendo o primeiro profeta que trabalhou o ministério profético de uma forma organizada, incluindo a formação de uma escola de profetas. Portanto, nós reconhecemos em Samuel o primeiro homem que verdadeiramente exerceu o ofício de profeta. Samuel é uma resposta de oração. A sua mãe não podia ter filhos. Foi a Siló, onde estava edificado o tabernáculo, para buscar a Deus sobre essa questão. E como resposta, nasceu Samuel. Essa história linda está registrada em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 até o 19. Pois bem, o primeiro livro de Samuel, ele põe em relevo a importância da oração. Certa ocasião, os filisteus provocavam Israel quando Samuel se pôs em oração e a vitória foi grande. 1 Samuel 7, 5 a 10. Quando os anciãos de Israel vieram a Ramá para pedir um rei, Samuel orou. Capítulo 8, versículo 6. A oração foi o ponto alto do seu ministério. Podemos dizer que Samuel, antes de qualquer coisa, era um homem de oração. Samuel foi entregue ao Senhor, assim que desmamou, vindo a morar junto do sacerdote Eli, onde numa madrugada foi chamado por Deus. Apesar de ter sido criado como um filho de Eli, o Senhor lhe deu uma mensagem contra a sua casa. Afinal, o sacerdote era conivente com o erro de seus filhos, Ofni e Finéias. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, 30 e 34. Por ser jovem e provavelmente por guardar respeito ao sacerdote, Samuel receou entregar a mensagem, mas ele insistiu e Samuel não lhe encobriu nada. Você pode ver este relato em 1 Samuel capítulo 10, versículos 10 a 18. Bom, como era a situação religiosa de Israel? A começar do sacerdote que consentia nos erros dos seus filhos, que ridicularizavam as ofertas de manjares e roubavam a parte que era para Deus, nos demais sacrifícios, num instante, quando os filisteus declaram guerra contra Israel, Ofni e Finéias tomam precipitadamente a arca para os enfrentar. O que acontece? Eles são derrotados. Nessa circunstância, 30.000 homens de Israel morrem. A arca é roubada pelos filisteus. Ofni e Finéias morrem. Ao tomar conhecimento da tragédia, Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Logo após, sua nora, mulher de Finéias, que estava grávida, dá à luz uma criança e morre também. Isso está no capítulo 4 de 1 Samuel.
Então aqui nós vemos uma sucessão de mortes terríveis. A grande lição desse triste episódio é que não se toca no que é sagrado a bel prazer. Ofni e Finéias não consultaram a Deus para o que fizeram, além do que já estavam debaixo da disciplina de Deus. De posse da arca, os filisteus começam a viver algumas tragédias, e isto os motiva a se livrarem da arca, após mantê-la com eles por 7 meses. 1 Samuel capítulo 6, versículo 1. A partir daí, a arca percorre vários lugares, causando tragédias por onde passa. Qual era a situação política de Israel? Além de contar a história do profeta, a começar do seu nascimento, Samuel descreve o estado político e religioso da nação nos seus dias. A nação vinha repetindo seus erros, que sempre resultavam na sua quebra, punição e arrependimento, conforme estudamos no livro de Juízes. Este livro tem uma íntima ligação com aquele período, apresentando a sua modificação a partir do profeta Samuel. A maior oposição externa contra Israel, nesse tempo, vinha dos filisteus, os grandes inimigos de Israel. Essa oposição se estendeu do tempo dos reis até o reinado de Davi, dentro do livro de Samuel. Cansado de viver governado por juízes e tendo a promessa divina de que seria um reino como as demais nações, Israel envia um grupo de anciãos à casa do profeta Samuel para pedir-lhe um rei. Samuel ora a Deus e obtém uma palavra de que a hora ainda não é chegada. Porém, eles insistem e Samuel unge a Saul conforme instrução divina. O resultado é que o povo sofre ainda mais, tendo que aturá-lo por nada menos que 40 anos. Capítulo 8. Quais foram os pecados de Saul? Por que Saul foi rejeitado por Deus? Ele foi um rei que Deus ungiu. Mesmo contra a sua vontade, Deus ungiu Saul, rei de Israel. Então, por que Saul foi reprovado? Primeiro, ele passa na frente do profeta Samuel ao cultuar. 1 Samuel 13, de 11 a 13. Segundo, ele promete matar seu próprio filho Jonatas. Capítulo 14, versículo 44. Terceiro, ele desobedece a Deus na questão dos amalequitas. 15, 23. Quarto, persegue Davi com ódio mortal. 18, 29. Quinto, consulta a pitonisa de Endor, capítulo 28, versículo 7. Bom, mas o livro de Samuel tem um significado permanente. Muito se pode aprender dos livros de Samuel acerca das condições religiosas e morais durante o período descrito. A verdade estava longe de ser tida como sagrada. As mulheres e crianças não estavam isentas de crueldades da guerra. A poligamia era comum nas classes altas. Mas mesmo assim não faltava evidência de progresso. O direito à vida e de propriedade passaram a ser mais claramente definidos. Os pobres já tinham oportunidade de obter justiça diante de um juiz, como Davi. O adultério era crime. A lei de vingança sangrenta gradualmente foi substituída pelos tribunais. A centralização do governo teve uma poderosa influência unificadora no pensamento religioso na prática. As ofertas de sacrifício estavam restritas ao sacerdócio, e nem mesmo o sacerdócio estava restrito à tribo de Levi, mas estava aumentando em número a cada dia, e seus deveres vinham a ser mais claramente definidos. Outra pessoa que ganhava destaque era o vidente, a quem se atribuía o poder de descobrir a vontade divina. Algumas pessoas podiam combinar o mesmo ofício. Samuel era um vidente e também foi tido como profeta. Pois bem, nós vamos dar continuidade nesse estudo no nosso próximo encontro, aonde vamos tratar sobre a história de Davi, o personagem mais importante depois de Samuel no seu livro. E vamos ver detalhes muito importantes sobre a vida de Davi, os pecados de Davi, os filhos de Davi e o sonho que Deus colocou no coração de Davi de edificar o templo. Um grande abraço a todos vocês, meus amados alunos, que têm nos acompanhado nessas aulas do curso intensivo de teologia. E até
o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus continue derramando sobre você a unção e o poder do Espírito Santo. É o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus.